Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Glória a Deus, estamos juntos com o nosso programa Escalando Montanhas para estudar algumas partes da Bíblia, mesmo que seja usando pequena parte do nosso tempo. Estamos aqui em nome de Jesus, o Salvador. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Que Deus o abençoe e que você possa ser aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa, alguém que anda e caminha com Jesus, que tem esse privilégio glorioso de caminhar com Jesus. Se você nunca caminhou com Jesus, pode começar, pode aprender isso. Você fala, como que eu caminho com Jesus? Tem que começar a caminhar para aprender. Não tem como ficar dando regrinhas. É caminhando que se aprende, né? Hoje, Lucas 13, 1 a 5, Lucas 13, 1 a 5, vai falar sobre pessoas culpadas. Vamos ler. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Bom, lemos uma passagem. Conforme o jeito que a gente olha essa passagem, é bastante duro, né? Você acha que aquele assassino, estuprador que está lá naquela casa de detenção máxima, ele era mais culpado do que os outros que não eram assassinos e estupradores? Eu digo para vocês, não era. Se vocês também não se arrependerem, igualmente vão perecer. É o que Jesus está falando. Porque o Pilatos, o que o Pilatos havia feito? Ele tinha alguns homens galileus, alguns galileus. Esses galileus estavam fazendo sacrifício a Deus. Eles estavam, aqui no versículo 1, diz que eles ofereciam sacrifício, eles estavam oferecendo sacrifícios. E diz que Pilatos misturou o sangue desses homens com os sacrifícios. Significa que Pilatos matou esses homens enquanto eles estavam fazendo sacrifícios, e o sangue desses mortos foi misturado com o sangue do sacrifício. Isso para o judeu era muito significativo. Para nós hoje, talvez isso não tenha sentido. Aqui no Brasil, nós não fazemos sentido nisso, não vemos sentido nisso. Principalmente no Novo Testamento, que esses sacrifícios não vigoraram mais. Então, para nós, assim, não tem sentido quase. Mas para o galileu, quer dizer, para o judeu comum, isso era terrível. Terrível, de uma forma que a gente não imagina. Muito terrível mesmo. Então Jesus disse: vocês pensam que esses galileus
que tiveram o seu sangue misturado com o sangue do sacrifício. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus? Só porque padeceram essas coisas? Você acha que porque eles padeceram essas coisas, está preso numa cadeia, foi estuprado na cadeia pelos próprios presos e foi para o hospital e depois de um tempo morreu? Você acha que ele era pior do que os que o estupraram, pior do que os outros presos, pior do que alguns que não foram presos? Que a nossa ideia é assim, né? Esse cara teve o que mereceu, até que enfim ele levou, ele teve o que mereceu. Isso é conversa nossa. Está cumprindo a lei. Ou então diz assim, fugiu da lei da terra, mas não da lei de Deus. E nós julgamos. E se der uma espingarda para nós, estamos dando tiro para todo lado. Ei, como nós somos justos e sabemos das coisas. Pelo amor de Deus. Gente boa. Então, Jesus disse, eles não eram mais culpados. Eu afirmo isso para vocês. Só que Jesus acrescentou, e se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer igualmente. Está no versículo 3. Vocês vão perecer igualmente. Você gosta dessa conversa? Eu não gosto. Eu não gosto. Eu queria que Deus olhasse para mim e falasse, nossa, como você é bonzinho, rapaz do céu, que beleza, que perfeição, você já está perfeito demais. Mas ele não consegue falar isso para ninguém, meu querido, a não ser para Jesus. Nós somos carentes, dependentes. O pecado jaz à porta, ele nos persegue. Então Jesus está abrindo o jogo sobre essa questão de culpa, de pecado. Jesus está dizendo, você precisa de alguém para te salvar. Jesus está dizendo, você precisa abrir os olhos, porque senão poderá ser tarde quando você acordar. Entende? Aí Jesus fala um pouquinho mais ele cita outro exemplo, ele cita o exemplo da torre de Siloé. Diz que a torre de Siloé caiu sobre 18, desabou sobre 18 homens, e matou os 18. Aí Jesus disse, você acha que esses 18 morreram quando a torre caiu, porque eles eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? Vocês acham isso? Tão enganadinhos. Não era não. Eu afirmo isso com certeza para vocês. Não era não. Agora, se vocês não se arrependerem, vocês também vão morrer, perecer do mesmo jeito. Do mesmo jeito, senão vai cair outra torre na cabeça. Mas vai morrer também e está no sal do mesmo jeito, está perdido, está no pecado. Essas palavras de Jesus são muito importantes, porque a gente fica procurando quem é mais culpado, quem é mais responsável, quem vai ficar mais caro para quem é mais pecador, e a gente se compara, né? A gente às vezes fala com alguém assim, já aconteceu comigo, amigo, eu quero falar de Jesus para você. Não é assim que eu estava conversando, mas a história era essa, né? Ele olhou para mim e disse, olha, eu não mato, eu não roubo, sou bom marido, não desejo mal para ninguém, que pecado eu tenho? Nenhum, eu não mato, eu não roubo, eu não desejo mal para ninguém, sou bom marido, bom pai, que pecado que eu tenho? Desse jeito, falou para mim. Que perfeição, incrível! Incrível! Eu fiquei boquiaberto, eu não sei o que eu digo. Eu não sei o que eu digo, eu estou batalhando comigo, dia e noite, meu Deus, tem compaixão de mim. Dia e noite, e ele diz, para mim está tudo bem, eu não mato, eu não roubo. Eu lembrei de um fariseu. O fariseu dava na hora da oração, hora sexta, sei lá que hora, dava a hora da oração, ele estava no jardim, no meio do jardim da cidade, Jerusalém. Ele parava naquele lugar e começava a orar. E orava em voz alta. Então todo mundo escutava o que ele estava orando. E ele orava assim, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, isso, aquilo e tal. Eu não sou como esses publicanos pecadores. Te dou graças. E Jesus disse, pobre, cego,
nu, perdidinho, nem sabe o que é escuridão. Não sabe. Eu lembrei disso. Então Jesus está falando aqui o quê? Em resumo, todos nós precisamos do perdão. Não devemos ficar tentando acusar ninguém, ou culpar ninguém, ou dizer fulano está pior do que eu, ou as comparações, não. Porque nós não temos essa condição, nós não sabemos. O que parece pode não ser. Pode não ser. E às vezes uma coisa parece muito, mas é extremamente outra coisa. O diabo é muito sagaz para fazer isso. Ele imita com perfeição, ou com quase perfeição, tudo que ele quer imitar de Deus. E pode enganar muitas pessoas. Às vezes a pessoa diz, está tudo bem comigo. Olha como está bem comigo. E ele poderá estar sendo enganado. Então nós não sabemos medir ninguém. Mas eu posso medir a mim mesmo com Deus. Eu sei a minha situação, sim, eu sei. A minha situação sempre é de carência, de dependência. Sempre, a minha situação não é boa. Eu preciso de Deus. E o que Jesus está frisando é isso, meu querido. Você precisa de Deus. Ele não está frisando se você é pior ou melhor. Não, não. Isso não tem importância nenhuma. A importância é se eu estou diante do meu Deus, me curvando diante dele, dizendo, o Senhor me perdoa. O Senhor me perdoa, eu preciso do perdão. E todos os dias eu preciso do perdão, então eu vou buscar o perdão. E o Senhor vai caminhar comigo. Porque eu estou caminhando com Ele, Ele vai caminhar comigo. Então que Deus nos abençoe. Às vezes a gente se sente mais culpado do que pensa que os outros são. É melhor. Ficar culpando os outros é muito ruim. Faz muito mal. Culpe-se a si mesmo diante de Deus e peça perdão. E Ele nos lava, nos limpa e nos faz mais alvos do que a neve. Essa é a promessa gloriosa de Deus. Obrigado, Senhor, porque quando nós confessamos o nosso pecado, Tu és fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, nos purificar de toda injustiça. Oh, graças te rendemos, Senhor, porque o Senhor é tremendamente bondoso, gracioso. Oh, seja o Senhor honrado neste momento, seja o Senhor glorificado neste momento, e nós possamos receber o perdão agora, no nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos, segurando estará. Meu amigo que se acha